Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Essa é a aula número 227. Na aula passada, tivemos a oportunidade de estudar a primeira sociedade que se fez no mundo, constituída por Abraão, Eva e mais tarde os seus filhos Caim e Abel. A família constituiu o núcleo básico da sociedade, como sempre foi colocado através de todos os sociólogos. Se quisermos destruir o tecido social da sociedade, se quisermos produzir a desarmonia, o desequilíbrio e, quiçá, a anarquia, o homem investe contra a família, porque destruída a família, destrói-se a sociedade. Bem, feita essa pequena introdução, e referente à aula anterior, nós estudamos, portanto, essa primeira sociedade que foi constituída por Caim, basicamente, que edificou uma cidade e trouxe pessoas que dominavam a fundição de bronze e de ferro, artistas, músicos, tecelões e pecuaristas. Foi a primeira sociedade. Allan Kardec, nesse sentido, ele mostra ser impossível Adão ser o primeiro homem do mundo. Portanto, essa é a luta que Allan Kardec propõe nesse trabalho que nós estamos defendendo. E um dos argumentos do professor Kardec é justamente que Adão viria com Eva de um planeta mais evoluído. E migrando para a Terra, ele traria os conhecimentos que ele auferiu nesse planeta, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista laborativo, do ponto de vista moral, do ponto de vista de conhecimentos e práticas da ciência, enfim, ele seria uma comunidade junto com ele que traria um avanço grande pela sua inteligência e lideraria o mundo nesse momento. E foi isso que se deu na proposta espírita, sendo, na realidade, Adão um indivíduo que veio de outra sociedade muito mais avançada nessas transmigrações planetárias. E falando em transmigrações planetárias, migração de um espírito de um planeta para outro planeta, o que revoluciona todos os conhecimentos de vocês, porque as pessoas estão condicionadas a achar que a Terra é o único planeta do mundo e que morrendo aqui vão para um plano espiritual circunjacente à Terra, depois descem, sobem, ficam nesse fluxo de encarnação e reencarnação e depois, em algum momento, eles deixam de encarnar na Terra. E que o Cristo é o nosso regente planetário e que tudo circunscreve nessa visão, eu diria, segmentada do universo, em que a Terra, embora não seja o centro geofísico do universo, o planeta sobre o qual o universo orbita, mas ela continua sendo, na concepção e no imaginário das pessoas, o centro de tudo, quando na realidade é apenas um dos milhões de planetas que existem. Então, para revolucionar esses conceitos que Allan Kardec trouxe, eu fiz esse gráfico aqui. Esse gráfico é interessante. Aqui temos o planeta Terra. Aqui o Terra. Aqui o mundo espiritual desencarnou da Terra, vai para esse mundo espiritual. E aqui são os outros planetas, planeta 1, planeta 2, planeta 3. Então há uma migração interplanetária, que nós chamamos transmigração dos espíritos. Eles vão de um planeta para outro, de um outro para um outro, de um outro para um outro, e também vão para a Terra diretamente, ou aqueles que desencarnam na Terra podem migrar para outros planetas. O que isso representa, meus amados alunos? Representa que a concepção reencarnatória ela é modificada por esses conceitos do professor Kardec, que isso está no livro, esse que eu estou falando, consta no Livro dos Espíritos. Bem, feitas essas partes preliminares, nós vamos à aula de hoje, em que Allan Kardec defende mais uma vez que Adão vem de outro planeta. Morfologia e cruzamento das raças, no caso da raça adâmica. Do ponto de vista fisiológico, certas raças apresentam
tipos particulares característicos que lhe permitem atribuir uma origem comum. Quer dizer, ele fala ainda no fenotipia, né? Na época dele, nós não conhecíamos genética. Então, ele acha que a raça é determinada, olha, pela cor da pele e pela parte morfológica do indivíduo, sobretudo a parte facial. Então, ele diz o seguinte, ele fala, portanto, na raça baseada nesses genes que dão a cor e dão a morfologia. Continua, mas isso é na época dele, ele não conhecia genética, não tinha a concepção de gênero que nós temos hoje, é muito diferente. Há diferenças que não são evidente, efeito do clima. Portanto, os brancos que se reproduzem nos países dos negros não se tornam negros reciprocamente. Ele usa isso. Quer dizer, ele acha que o branco vai ficar sempre branco, porque mesmo pegando sol, né? Essa é a ideia dele. O ardor do sol queima e bronzeia a pele, mas jamais transformou um branco em um negro. Achatando seu nariz, ele vai para o lado morfológico, trocando a forma dos traços da fisionomia, nem tornou encrespado e lanoso é que tem lã, os cabelos longos e sedosos. Então ele vai, é um discurso que pessoalmente não me agrada, né? Mas como isso foi feito em 1857, eu tenho que entender que a cultura daquela época dizia isso. Hoje, a cultura não vai aceitar isso, mas na época ele aceitava. Então ele começa a diferenciar Adão pelo conceito de raça, que é um conceito hoje superado, já que o conceito que nós temos hoje é de etnia, que são grupos de indivíduos que têm o mesmo fenótipo, a mesma cor da pele, os mesmos traços, a mesma altura, etc., a mesma morfologia, que falam a mesma língua, que têm os mesmos costumes, que têm as mesmas tradições e que vivem numa cultura altamente integrada ao longo de muitos e muitos séculos. Isso que é etnia. São grupos sociais que têm, dentro desses grupos sociais, há um tom da coloração da pele. Mas a coloração da pele não define a etnia. A etnia é um grupamento de fatores sociais que eu aqui elenquei. Então, a raça hoje está superada. Não a raça caucasiana, não a raça mongoloide, nem a raça negra. Não existe isso. Mas na época ele falava, e eu não gosto, mas eu tenho que... eu estou estudando, então vou botar umas flores aqui para tirar um pouco o meu desconforto. Ó. Bom, vamos sair desse desconforto e eu continuo. Está difícil. É necessário considerar raças negras, ele fala lá, mongólicas, que é amarela, caucásicas, branca, como tendo suas origens próprias e nascido simultânea ou sucessivamente em diferentes partes do globo. Seu cruzamento produziu raças mistas secundárias. Então ele quer dizer que diversos indivíduos, né, nasceram em diversas partes do globo. E essas diferenças deles, que tem aqui na cor da pele, nos traços fisionômicos, é que determinam diversas raças. E Adão pertencia a uma delas, que seria a caucasiana, que é a raça branca, na época. Seu cruzamento produziu raças mistas secundárias. Aí ele começa a falar nos cruzamentos. Os caracteres morfológicos das raças primitivas são o indicativo evidente que elas provêm de tipos especiais. Quer dizer, ele quer dizer que o negro, o gênero era negro, o mongoloide é mongoloide e o branco é branco. Então, se Adão era caucasiano branco e coexistindo mongoloides e coexistindo negros, não era possível Adão ser o primeiro homem do mundo. Então esse raciocínio dele não deixa de ter lógica, mas eu, mais uma vez, expresso aqui meu desconforto em falar essas coisas que hoje já não são aceitas pela ciência e pelo próprio espiritismo, os homens esclarecidos, né? Homens e mulheres esclarecidos. Bem, vamos lá. Adão e seus descendentes. Aí ele começa a falar na descendência do Adão. Adão e seus descendentes são representados na Gênese como homens essencialmente inteligentes. É verdade. Porque deles, desde a segunda geração, constituíram cidades, cultivaram terra,
trabalharam metais. Isso é verdade. Seus progressos nas artes, nas ciências, foram rápidos e constantemente sustentados, quer dizer, constantes, regulares. Não se conceberia, pois, aí ele vai com a lógica dele, professor, que esse tronco tenha tido como descendentes povos numerosos e tão atrasados de uma inteligência rudimentar que beiram ainda em nossos dias a animalidade. Quer dizer, esses que conceberam lá na época do Adão, e ainda não se pode conceber que eles, com uma liderança espiritual e laborativa e científica, intelectual, seja o que for, eles teriam outros descendentes ignorantes, como a gente vê ainda, como os aborígenes lá da Austrália, que teriam perdido todos os traços e até menor lembrança tradicional dos seus pais. Quer dizer, ele evoca o passado. Uma diferença tão radical nas aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral atesta com evidência uma diferença de origem. Então ele se lançou para o lado cultural, o lado intelectual, e mostrou que, como Adão constituiu uma elite intelectual, uma elite moral, não é possível que dessa elite saiam indivíduos tão ignorantes. E se há indivíduos tão ignorantes é porque pertence não a Adão, ao tronco adâmico, mas a outros troncos. Agora ele avança, isso é interessante para nós. A raça adâmica, hoje não se usa mais o nome raça, mas ele usa. Características de uma raça proscrita. Proscrita. O que vem ser proscrito? É do latim proscribere, anunciar por escrito, proscribere. Os editais de degredo eram escritos em tábuas que se afixavam em lugares públicos, isso na antiga Roma. Então, degradava o sujeito, estava escrito numa tábua fixada aquilo. Também serve, o termo proscrito também significa condenar a degredo por voto escrito ou por sentença, desterro. Então a raça proscrita é aquela raça que foi desterrada, né? Dentro da etimologia latina, que proscribere é justamente escrever numa tábua uma sentença de degredo, de desterro do indivíduo. Então a raça adâmica é uma raça que foi exilada, né? Foi exilada. Edgar Ramon escreveu um livro, Os Exilados de Capela, falando sobre isso. Mas é muita fantasia do Ramon, né? Existe aqui o fato que Adão prova, mas os outros que ele escreveu sobre o sistema Capela que teria vindo, nós não temos comprovações científicas, nem de outros espíritos, como a boa doutrina manda. Portanto, ficamos apenas com uma ficção e uma criação do imaginário de Ramon até que esses fatos venham a ser comprovados. Segundo, os espíritos que dela fazem parte, a raça adâmica, foram exilados na Terra, já povoada naquela época, mas de homens primitivos, mergulhados na ignorância e que tiveram a missão de fazer progredir os outros, trazendo as luzes de uma inteligência desenvolvida. Aí começaram a trazer esses homens primitivos e impulsionar o progresso deles. Não será este, com efeito, o papel que esta raça desempenhou até os nossos dias, a raça adâmica? Sua superioridade intelectual prova que o mundo, de onde saíram, estava mais avançado que a Terra. A edificação de uma cidade, tecelões, confecção de tendas, pecuária, músicos, artistas, artífices de bronze e de ferro. Era a raça adâmica. Mas este mundo, devendo entrar numa nova fase de progresso, e esses espíritos, antes da sua obstinação, não querendo colocar-se à altura, ficaram deslocados, tornando-se o entrave à marcha providencial das coisas. Isso lá naquele mundo capelense, no mundo lá do Adão. Eis porque foram excluídos, ao passo que outros merecem substituí-lo. Então, ele conclui que a raça adâmica é uma raça proscrita de um planeta mais evoluído e veio para a Terra no sentido de degredo, mas como tem uma evolução intelectual e moral mais avançada que os da Terra, eles vão impulsionar o progresso.
Então Deus traz eles como um mecanismo que eles têm de provação, mas essa aprovação reveste no bem através dos seus conhecimentos e do seu progresso a acelerar aqueles que aqui se encontram. Então, o professor Kardec cita alguns fatos históricos que comprovam Adão não ter sido o primeiro homem. Isso depois nós vamos falar no final desse bloco sobre criacionismo e evolucionismo. Aí nós vamos colocar a ideia do século XXI. Mas nós estamos na ideia do século XIX ainda. Primeiro, independente de fatos geológicos, quer dizer, as camadas da Terra, as diversas idades da Terra, dia também paleontológico, quer dizer, os objetos deixados pelo homem primitivo, as suas pinturas, os seus instrumentos de trabalho domésticos, e antropológicos, a evolução morfológica do indivíduo, desde um indivíduo pré-histórico, que é todo curvo, é prognata, tem um frontal muito pequeno, e o homem vai evoluindo, abre o frontal porque o cérebro cresce, a curvatura, a cifose da coluna, ela retifica, o prognatismo desaparece, enfim, toda uma situação bastante interessante, que o homem vai evoluindo na morfologia e na fisiologia dele. E, portanto, a prova da existência de um homem sobre a Terra, antes da época fixada pela Gênesis, é tirada da população do globo. Sem falar da cronologia chinesa, ele vai para a China, que remonta a 30 mil anos, quer dizer, muito antiga, os documentos mais autênticos atestam que o Egito, a Índia e outros países, estes povoados e florescentes pelo menos 3 mil anos antes da era cristã, quer dizer, Egito, Índia, os países do Extremo Oriente já tinham uma civilização de 3 mil anos florescendo. Portanto, antes da criação do primeiro homem, conforme a cronologia bíblica. Documentos e observações recentes, hoje, não deixam nenhuma dúvida sobre a relação que há entre a América e os egípcios, quer dizer, são a confecção, a edificação de pirâmides, né, dos maias, dos astecas, dos toltecas, né, que era muito clássico lá na região do México de hoje. Né. Quarto, a impossibilidade torna-se mais evidente quando se admite, de acordo com o livro bíblico, Gênesis, que o dilúvio destruiu todo o gênero humano, à exceção de Noé e de sua família, que não era numerosa, isto há 234 anos antes de Cristo. Isso figuraria que o povoamento da terra começou com Noé, mas nessa época, na mesma época de Noé, que a Bíblia assinala, a história mostra que Menes, faraó, já existia no Egito. Já temos hieróglifos e pesquisa dos cientistas, egiptólogos, que mostram que Menes já vivia antes de Adão. Uma rigorosa lógica, apoiada pelos fatos, demonstra de maneira mais categórica que o homem está sobre a Terra por um tempo indeterminado, muito anterior à época assinalada pela Gênesis. Kardec, a Gênesis, Milagres e Predições, Ferral, 2018 para 237, 240 e 243. Então, essa foi a finalização da origem do homem calcada aqui no professor Kardec. Eu espero que vocês tenham entendido. O que eu mais gostei nessa aula foi as transmigrações planetárias, que mostra que nós temos condições de ir para planetas mais evoluídos. Né? E há planetas mais evoluídos que mandam seus indivíduos para cá. Isso é muito importante no sentido da evolução do homem, do pensamento, da ciência e da sua moral. Na próxima aula, nós estudaremos então a síntese de tudo isso, de acordo com a visão do século XXI, sobre o criacionismo e o evolucionismo. Eu agradeço a todos vocês, desejo tudo de bom, saúde, paz, e veja como a civilização avançou, né? Da época do Kardec, em que havia o racismo, a raça, o conceito de raça, que é racismo. Racismo é um conceito de raça, depois está sendo levado para um âmbito social, né? Discriminatório.
Mas a base do racismo é a raça. E havia 3 raças. A mongoloide, que é amarela, a caucasiana, que é branca, e a negra, e a raça negra. Essas 3 raças, mongoloide, caucasiana e negra, eram tipificadas e segmentadas como se fossem instantes, né? Separadas pelo genótipo, pelo fenótipo dela, que são as identificações do corpo, da cor, do traço do nariz, fisionomia, etc. Mas de lá para cá, como nós evoluímos. Como nós evoluímos. É isso que nós temos que entender. Como nós progredimos. Hoje nós temos o conceito de etnia. Hoje nós estamos lutando para derrubar esse tabu social, esse muro social, que é um muro de preconceito contra negros e minorias raciais. Hoje todo homem consciente, toda mulher consciente trabalha em função desses objetivos de solidariedade, de fraternidade e democratização da inserção de todos os cidadãos na sociedade, com todos os direitos que ela confere a ele e também em contrapartida dos seus deveres. É diferente. Pode-se reclamar que o mundo está pior, mas o mundo já foi muito pior antes. Se lembrarmos aqui a Revolução Industrial no século XIX, em que aquelas indústrias inglesas das cidades de Liverpool e Manchester, que produziam tecidos dia e noite, e os homens trabalhavam às vezes 20 horas por dia, 18 horas por dia, numa jornada de 7 dias por semana, sem nenhum direito trabalhista, e morriam precocemente pelo esforço que desenvolviam, uma pobreza, uma miséria. E hoje temos os direitos trabalhistas, temos os deveres também. Enfim, como o homem evoluiu. Não diga que o homem, que a Terra está pior, a Terra está melhor, mas as coisas vão se modificando e nós não percebemos. Bem, era isso, essa mensagem de positivismo, de positividade, e uma boa tarde para todos.